Então, o segundo problema para a gente tratar é o problema 6.3. Então, eu tenho aí uma configuração com dois dipolos magnéticos e a pergunta aqui é qual a força de atração entre esses dipolos, tá certo? Então, para resolver esse problema, como a gente vai fazer é supor que o M2 ele seja gerado por uma esfera circular de raio Herrão. A gente calcula a força sobre esta circunferência, tá certo? Não uma esfera, uma circunferência circular. E depois a gente toma o limite de R tendendo a zero. Então a ideia é basicamente isso aqui. Ó. Supor uma margem igual a essa aqui. Tá aqui. Só invertir a posição, tá claro? Então, eu tenho aqui o M2 produzido por essa circunferência aqui, por esse anel que passa uma certa corrente. E no final das contas, né, para isso aqui tender ao meu M2, eu faço esse raio aqui tender a zero. Tá certo? A força sobre esta espira, devido ao campo B, que é produzido por M1, então M1 produz um campo B aqui, que é um campo não uniforme, tá certo? Então, para cá, nesse lado, ele aponta aqui, nessa região aqui, ele aponta para cá, tá certo? Ele é dado, como a gente já viu, pela integral, pela corrente, vezes a integral de dl vetor B. Em moto, tá certo? O campo que, de fato, vai fazer com que essa circunferência se movimente é aquele que é paralelo à superfície, tá certo? A superfície dessa esfera. Então, se você se atentar, ó, esse B aqui, ó, ele pode ser decomposto num B para cá e num B para cá, tá certo? Esse B aqui, ó, ele vai produzir uma força. Se você se atentar ao produto vetorial, você tem o B para cá, na direção Z. Você terá aqui um DL que está apontando aqui para trás, tá certo? Na direção, vamos dizer, menos x versor. Se você, nesse ponto aqui, ó, você tem uma coisa assim, ó, Z, Y e X, tá certo? Então, minha corrente aqui está apontando aqui nesse ponto aqui, o B, essa componente do B em direção em Z, a corrente dl na direção menos x, e isso vai fazer, então, dar uma força que é, então, paralela à minha superfície. Só que do outro lado você vai ter uma outra força também que é paralela, tá certo? Que se cancela. Então a contribuição, quem que contribui para o deslocamento dessa espira é esse campo B aqui. Essa componente do B. Tá certo? Que é nada mais, nada menos do que o módulo de B cosseno de θ. É essa componente do campo magnético que vai, de fato, contribuir com uma força. Então, daqui, isso a gente já fez, né, nas aulas passadas, foi o primeiro exercício que a gente fez. Daqui eu tiro, então, esse B vai ser constante, vai ficar IB cosseno de θ. O B, que é um módulo de B, integral de dl, e isso vale, então, 2π rão I módulo de B cosseno de θ. Foram os primeiros resultados que a gente teve, certo? Depois que a gente saiu desse resultado, que eu pedi para vocês mostrarem que essa força aqui estava relacionada com o divergente do momento de polo. Muito bem. Dado essa força, o que a gente precisa calcular é esse campo B, tá certo? Esse campo B é proveniente de quem? É proveniente desse momento de polo M1, tá certo? O campo produzido por M1 é um campo produzido por um momento de polo. Ele vale μ0 sobre 4π, 1 sobre r ao cubo,
3 M1 escalar R versor menos M versor, M vetor. Aqui tem um R versor, faltou um R versor aqui. Tá certo? O B que contribui para a força é um B na direção Y, né? Que é o B cosseno de θ. O B cosseno de θ é uma componente que aponta na direção Y versor. Então esse B cosseno de θ, que é o módulo do campo de B vezes o cosseno de θ, nada mais é do que M0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, 3 M1 escalar R versor escalar Y versor, menos M1 escalar Y versor. Tá certo? Ou seja, estou calculando a componente Y, né, do meu B. Como é que eu faço para calcular a componente Y versor? Faço o produto escalar com Y versor. Tá certo? Bom, mas M1 aponta na direção Z. Logo, M1 escalar Y versor é igual a 0. E M1 escalar Y versor nada mais é do que M1 seno de φ, né? Porque ó, o Y versor está aqui. Esse ângulo aqui vale, o R versor está aqui, esse ângulo vale 90 menos φ, tá certo? Então dá um cosseno de 90 menos φ, tá certo? Que está relacionado com o seno de φ. Então, o R versor, produto escalar Y versor, nada mais é do que seno de φ. Que é o que? Módulo de R, módulo de Y, vezes o cosseno do ângulo entre eles, visto que o cosseno do ângulo é o cosseno de 90 menos φ. Tá certo? E isso dá seno de φ. Tá claro? Então isso é o produto escalar de R com Y versor. Por que eu estou calculando isso? Porque aqui eu tenho R escalar Y e aqui eu tenho M1 escalar Y versor. Dessa maneira, então, eu tiro aqui B cosseno de θ é igual a M0I sobre 4π, 1 sobre R ao cubo. Aí eu tenho aqui 3 vezes. Esse aqui, R versor escalar Y versor, vai me dar seno de φ. E eu tenho aqui M1 escalar R versor. Quanto vale M1 escalar com R versor? Então está aqui, M1 está aqui, R versor está aqui. Então isso nada mais dá do que módulo de M1, módulo de R versor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? Então isso aqui vai me dar módulo de M1 cosseno de φ. Tá certo? Maravilha? Então, só para escrever de uma forma um pouco mais elegante, B cosseno de θ é igual a M0 sobre 4π sobre R ao cubo. Esse I aqui não existe, né? Isso aqui está furado. M0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, 3
módulo de M1 cosseno de φ seno de φ. Tá certo? Bom, mas quem é seno de φ? Seno de φ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então é R sobre R', tá certo? E o cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que eu vou chamar aqui de H. Quanto vale H? Eu tenho aqui R ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais H ao quadrado, tá certo? Então daqui eu tiro que H nada mais é do que R1 ao quadrado menos R' ao quadrado raiz. Tá certo? Então o cosseno de φ é o H sobre R', então ele é raiz de R ao quadrado menos R' ao quadrado dividido por R'. Ah, é verdade. Tem razão. Então aqui é menos e aqui é mais. Aqui é menos e aqui é mais. Obrigado. Tá certo? Então, agora eu tenho o meu B cosseno de θ, que entra aqui na minha expressão da força. Tá certo? Vou simplesmente substituir, então, o meu B cosseno de θ aqui. Dessa maneira, então, o meu F, que é a força que um exerce sobre o outro, nada mais é do que 2π R I, tá aqui, ó, 2π R I, vezes o B cosseno de θ. O B cosseno de θ é μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, 3 módulo de M1, que multiplica seno de φ R sobre R', cosseno de φ raiz de R' ao quadrado menos R1 ao quadrado dividido por R. Tá certo? Bom, simplesmente tomando o limite de R1 tendendo a zero e se atentando de que π R1 ao quadrado I é igual ao meu módulo de M2, tá certo? Porque M2 nada mais é do que I vezes a área, tá certo? I vezes a área, porque lembra, isso aqui era um dipolo, eu simplesmente troquei por uma espira, agora eu vou voltar para o dipolo. Então eu tenho que πr ao quadrado I é igual a módulo de M ao quadrado, e eu tenho também que a raiz de R ao quadrado menos R1 ao quadrado sobre R é aproximadamente igual a 1 para o R1 tendendo a zero, certo? Porque quando ele tende a zero, isso aqui vai dar raiz de R ao quadrado sobre R, dá R sobre R, isso aqui dá 1. Então, fazendo essas substituições, finalmente, eu tenho então que o módulo de F é igual a 3 μ0 sobre 2π, módulo de M1. Aqui eu juntei aqui, ó, o π R ao quadrado e o I para fazer o M2, módulo de M2. E aqui eu tenho um R ao cubo com esse outro R dividido por R². Então essa é a força que um dipolo exerce sobre o outro quando eles estão um paralelo ao outro. Tá certo? Onde o R, no fundo, vai ser a distância, né, entre esses dois dipolos. Tá certo? A direção dessa força, né, nada mais é do que de atração, tá certo? Um dipolo vai atrair o outro, porque essa força aqui é uma força para baixo aqui. Tá certo? Alguma pergunta? Então, maravilha.